Bem, nesta parte dos exercícios, agora a gente vai discutir o pêndulo simples. Antes de fazer os exercícios em si, a gente vai rever um pouco da teoria do movimento do pêndulo simples e a gente vai analisar por que acontece as oscilações neste sistema, certo? O sistema de um pêndulo simples é simplesmente uma massa pequena, né, que está sujeita a uma corda. E quando esta massa é retirada da posição de equilíbrio e deixada para oscilar, né, ela vai realizar este movimento, né, vai gerar oscilações. E a gente vai ver melhor por que acontecem estas oscilações, né, e de que elas dependem. Ou seja, o período dessas oscilações, a frequência delas, como estão relacionadas com as características deste sistema, certo? Depende do comprimento do pêndulo, talvez, ou da massa do pêndulo, certo? Se é mais massa, a gente espera que as oscilações sejam mais rápidas ou mais devagar. Então, isso a gente vai investigar aqui. O pêndulo é um sistema muito importante porque a gente vai ver que ele realiza uma oscilação completa em um tempo fixo sempre. Ou seja, após um certo tempo, ele volta ao mesmo ponto. Após o mesmo tempo, ele volta ao mesmo ponto. Então, isso possibilita para a gente medir o tempo, certo? É o protótipo de um relógio. Ele mede o tempo de uma oscilação e esse tempo sempre é o mesmo. Então, isso possibilita a gente comparar intervalos de tempo. A gente tem um instrumento para medir o tempo, certo? É o nosso primeiro relógio, digamos. E isso é importante para a teoria física, né, e em particular a dinâmica do movimento, é porque medindo o tempo a gente consegue medir as velocidades tendo os deslocamentos. Então isso vai ser importante para nós verificar as leis do movimento, certo? Bem, então a gente vai rever o pêndulo simples. E o pêndulo simples, como eu estava falando, né? Esse sistema aqui é uma massa M minúscula, digamos, presa a uma corda. Essa massa tem que ser pequena, ok? Para que seja um pêndulo simples. Se é muito grande, a gente chama ele de pêndulo físico e a gente vai ver mais na frente isso. Mas a gente vai supor que essa massa é uma massa pontual, uma massa pequena, ok? Ela está presa a essa corda que está sujeita a um ponto fixo aqui. E essa massinha, então, se encontra num ponto de equilíbrio no seu ponto mais baixo, certo? Este vai ser um ponto de equilíbrio onde a tensão da corda, né, que seria esse aqui, se vai equilibrar com a força da gravidade, certo? Então esse aqui é um ponto de equilíbrio onde a tensão se equilibra com a força da gravidade, certo? Ok, então esse aqui é nossa posição ou nosso ponto de equilíbrio e a gente vai retirar esse pêndulo desta posição de equilíbrio, vai tirar ele daqui e vai levar ele para um ponto fora do equilíbrio, certo? E a gente vai ver o que acontece nesse ponto fora do equilíbrio aqui. As forças neste ponto, de novo, é a força da gravidade, né? E a força da tensão, só que a tensão agora não pode anular a gravidade porque a tensão não é vertical agora. Agora a tensão faz um ângulo aqui com a vertical, né? Certo? Então agora a gente não pode anular a tensão com a força da gravidade e a gente tem que vai existir uma força resultante, certo? Então a gente tem que somar essas duas forças, a tensão e a gravidade, uma soma vetorial, né? Como são dois vetores, força, a soma dos dois vetores vai dar um outro vetor, que este vetor aqui é a força resultante, certo? E a gente vê então que essa força resultante é contrária ao deslocamento, né? O deslocamento foi para a direita e a força resultante é para a esquerda. Isso é uma força restitutiva que a gente chama, uma força que tenta restaurar o equilíbrio, que se opõe aos deslocamentos fora do equilíbrio, certo? Ela tenta levar o sistema de volta ao equilíbrio
E são essas forças que a gente viu que geram as oscilações, certo? Porque elas tentam voltar para o ponto do equilíbrio estável, certo? Então a gente já está vendo aqui a existência da força restitutiva aqui. E essa força restitutiva então vai gerar oscilações, ok? Então vamos fazer a análise aqui das forças sobre o sistema, ok? Qual que seria a força resultante sobre o pêndulo, certo? Então, esta força resultante é a soma vetorial destas duas forças, da tensão e da força-gravidade, mas a gente pode fazer essa soma por componentes, né? A gente pode decompor as forças e somar as componentes. A forma mais simples de fazer isso é decompor, digamos, a força-gravidade aqui. A gente decompõe a força-gravidade numa força que está ao longo da tensão e uma componente, né, que é perpendicular à tensão, certo? Então, essa aqui é uma componente da força-gravidade ao longo da corda, essa componente da força-gravidade perpendicular à corda, ok? Bem, pela geometria, né, este ângulo θ vai ser este ângulo θ aqui, então esta componente vai ser mg cosseno de θ, né? É a componente ao longo da corda. Esta componente, a força-gravidade, que está em preto, vai ser a força-gravidade vezes o seno de θ, certo? Bem, então a gente sabe que o movimento não é ao longo da linha da corda, né? Na verdade, o movimento é sempre acima da circunferência. Então a gente vai esperar que vai dizer que essa tensão com essa força-gravidade, esta componente, a força-gravidade se cancelam, né? Então a gente tem que a tensão vai se igualar à força-gravidade vezes cosseno de θ, né? E o que resta vai ser a força resultante. A força resultante vai ser esta única componente da gravidade que não se cancela. Então a força resultante vai ser Fg seno de θ, certo? Então a força resultante vai ser simplesmente mg seno de θ, ok? Esse aqui é o nosso primeiro resultado. A força resultante depende do ângulo e vai ser o peso da massinha, né? Vezes o seno do ângulo, o seno do deslocamento, certo? O deslocamento angular, ok? Bem, agora vamos analisar qual que é o deslocamento do corpo, certo? O deslocamento do pêndulo. Então, a gente vê que este deslocamento x, né, que a gente está colocando aqui, é um pedacinho de um arco de circunferência, né? A gente está dizendo que x vai ser essa medida de arco de circunferência para onde a bolinha foi. Então esse x vai ser o seno de θ, né? Desculpa. Esse x vai ser o comprimento do pêndulo vezes θ, certo? Porque o deslocamento à distância x é um arco de circunferência, certo? Ou seja, é um pedacinho do círculo, Então a gente vê que o deslocamento é um arco de circunferência, é um pedacinho do círculo, certo? Ou seja, pela geometria, a gente sabe que um arco de circunferência vai ser o raio vezes o ângulo em radianes. O raio, né, desta circunferência aqui seria L, o comprimento da corda, e o ângulo deste pedaço de circunferência é θ. Então, este aqui vai ser o deslocamento, certo? A velocidade dessa massinha, então é a derivada da posição, vai ser L derivada do ângulo, certo? Quando a gente deriva a posição,
o L é constante, então só derivamos o ângulo, e derivando a posição a gente tem a velocidade. A velocidade vai ser L a derivada do θ, e a aceleração é a mudança de velocidade por unidade de tempo, ou seja, a aceleração é a derivada da velocidade com o tempo, e quando a gente deriva mais uma vez a velocidade, o L sai de novo, e a gente deriva mais uma vez então o ângulo, certo? Então estas aqui são as características do pêndulo, certo? É a força resultante sobre o pêndulo, e esta aqui é a aceleração do pêndulo, certo? A aceleração do pêndulo vai ser L a segunda derivada do ângulo respeito do tempo. A gente sabe que essas duas coisas estão relacionadas, né? Pela segunda lei de Newton, a gente tem que a força resultante e a aceleração sobre o corpo estão relacionados pela massa. A força é massa vezes aceleração, né? Só que antes de fazer isso, a gente vai fazer uma hipótese de ângulos pequenos, ok? Certo? Então, a gente vai assumir que os ângulos são pequenos. E se esses ângulos, né, θ, os deslocamentos angulares do pêndulo são pequenos, a gente pode aproximar que o seno de θ é quase a mesma coisa que o valor de θ. O seno de θ é aproximadamente θ quando o ângulo é muito pequeno, certo? Ou seja, quando o ângulo é quase zero, próximo de zero. Isto vai ser importante porque a gente falou numa aula, né, que as oscilações são geradas quando a gente retira e perturba o sistema do ponto de equilíbrio. Mas essa perturbação tem que ser pequena, né? Não pode ser muito violenta, né? Se a gente simplesmente cutuca o sistema, ele treme, gera oscilações e volta ao equilíbrio estável. Mas se a gente perturba muito fortemente o sistema, a gente não vai esperar oscilações simplesmente. A gente vai esperar um comportamento muito diferente, certo? Pode se desfazer o equilíbrio. Então, para a gente ter oscilações, a gente precisa cutucar levemente, perturbar fracamente o sistema. E é isso que esta aproximação de ângulos pequenos nos diz. A gente vai perturbar o sistema, vai tirar ele do equilíbrio, mas não muito. A gente vai tirar pouco, um ângulo pequeno. E com isso a gente vai ver que existem oscilações, certo? Com esta aproximação, então, de ângulos pequenos, a força resultante, que é mg seno de θ, a gente pode aproximar ela com mg θ, certo? Porque o seno de θ é aproximadamente θ, então a gente tem essa aproximação. A força resultante vai ser mgθ, né? E a gente vai ter assim, pela segunda lei, né? Pela segunda lei de Newton, a força é a massa, a força resultante é a massa vezes a aceleração, né? Portanto, a força resultante, que vai ser mgθ, vai ser a massa vezes a aceleração, que é L a segunda derivada de θ com o tempo, certo? Essa aqui é a equação do pêndulo. E a gente vê que nesta equação do pêndulo a massa dele vai embora, não vai interferir em nada a massa, certo? Uma coisa importante para a gente notar aqui é que a força resultante é contrária ao deslocamento. Então, na verdade, a força resultante a gente tem que colocar aqui com menos mg seno de θ, porque é uma força negativa que vai para a esquerda quando o deslocamento é para a direita, certo? Então, esse é um ponto muito importante. Esse sinal menos vai influenciar em muito a solução, e a gente pode simplesmente escrever isto desta forma assim. Então,
certo? A equação do pêndulo simples, a equação do movimento do pêndulo simples, vai ser que a segunda derivada do ângulo a respeito do tempo vai ser menos g sobre L vezes θ, certo? Só que esse g sobre L a gente vai escrever como w ao quadrado. Eu vou explicar por que isso. O mais importante é que vocês percebam o parecido desta equação com a equação do oscilador harmônico. A equação do oscilador harmônico é exatamente a mesma equação, mas θ era x, certo? Era o deslocamento horizontal da massa que está presa à mola. Então a gente tem a mesma equação, só que em vez de x a gente tem θ agora, certo? Então por isso que a gente vai ter, se a gente tem a mesma equação, a gente vai ter a mesma solução. Então a solução do oscilador harmônico do sistema massa-mola era uma posição que muda como um seno do tempo, né? Aqui a gente também vai ter uma solução do ângulo que muda como um seno do tempo, certo? Então esta aqui é a equação do pêndulo simples. E a gente já sabe que ela vai gerar oscilações, né? Certo? Sim. Aí, aqui a gente tem definido, né, a constante W. A gente colocou G sobre L, chamou isso de W ao quadrado. Então W é raiz de G sobre L, certo? A gente fez essa definição aqui acima, né? E a gente vai identificar isto como a frequência das oscilações do pêndulo, certo? Temos definido esta constante que vai ser identificada, né, como a frequência das oscilações, certo? A frequência do pêndulo. Então, a frequência do pêndulo depende da aceleração da gravidade, né, G, e do comprimento do pêndulo, certo? Essa frequência tem a ver com o número de oscilações por unidade de tempo. Quantas oscilações ele faz por um segundo, certo? Então, se a gente aumenta o comprimento do pêndulo, digamos, L, todo este termo diminui. Então, quando a gente aumenta o comprimento do pêndulo, ele é maior, a gente vê que a frequência é menor e, portanto, ele faz menos oscilações em um segundo. Ele vai mais devagar, certo? Um pêndulo grande. Se agora a gente diminui o comprimento, faz um pêndulo pequeno, quando a gente diminui o comprimento, todo esse termo vai aumenta, né? Então a frequência aumenta. Portanto, quando a gente tem um pêndulo muito pequenininho, curtinho, né? A frequência é alta. A frequência é alta quer dizer que ele faz muitas oscilações em um segundo. Então ele oscila muito mais rapidamente. Isso a gente pode perceber na experiência, né? Se a gente pega um pêndulo grande, ele vai devagar, digamos, mas à medida que a gente encurta o comprimento do pêndulo, ele vai oscilando cada vez mais rapidamente, né? Certo? Bem, a gente vai define essa frequência das oscilações pela solução. A gente definiu como raiz de G sobre L, para que aqui fique W ao quadrado. E com isto a gente tem as soluções, né? Certo? As soluções do movimento são do tipo em que o ângulo, né? O ângulo vai mudar no tempo. E para que a segunda derivada, derivando duas vezes esse ângulo, nos dê o próprio ângulo, mas com sinal menos, devido ao sinal menos da força restritiva que se opõe ao movimento, né? Para que a segunda derivada do ângulo nos dê o próprio ângulo com um sinal menos, esse ângulo só pode ser um seno do tempo ou um cosseno do tempo. Porque quando a gente deriva o seno duas vezes, vira menos seno, e quando a gente deriva o cosseno duas vezes, ele vira menos cosseno.
Então, a solução mais geral vai ser o, o ângulo, vai ser certa constante, que a gente vai identificar como um ângulo máximo, né? Seno de Wt mais φ, certo? Essa aqui é a solução mais geral desta equação aqui do pêndulo, certo? E a gente vê então que essa solução tem três constantes, né? Ela depende da frequência W, mas a frequência das oscilações, a frequência do pêndulo, só depende do pêndulo, só depende da gravidade, né? A aceleração da gravidade, e do comprimento do pêndulo, não depende da massa, certo? Então, uma característica interna do sistema, ok? Agora, este ângulo máximo e esta fase inicial, φ, essas são duas constantes que dependem das condições iniciais, como começa o pêndulo, certo? Se você simplesmente solta ou solta dando um impulso inicial, aí ele pode chegar mais longe ou menos longe, dependendo de como você inicializa o movimento, certo? Então, essas aqui são as soluções do pêndulo, né? A gente vai ter que vão ser um seno, né? Uma função periódica, então após certo tempo a função se repete e a gente tem um período para as soluções, então, certo? A gente vê que as soluções são periódicas e o período é 2π sobre W, ou seja, vai ser 2π sobre a raiz de L sobre G. É o período do tempo, certo? Simplesmente do fato de que a solução é um seno, o seno é periódico, e então quando o tempo é 2π sobre W, Wt fica 2π, e seno de 2π mais φ é a mesma coisa que seno de φ, e a gente repete o mesmo valor do seno, certo? Então o período do pêndulo depende do comprimento dele e da aceleração da gravidade. O período, a gente sabe, né, é o tempo para ele fazer uma oscilação completa, né? E a gente tem que esse período só depende do comprimento do pêndulo e é um tempo fixo. Então, após um certo tempo, ele faz este movimento. Ele repete o movimento e esse tempo de vai e volta sempre é o mesmo. É o mesmo e depende do comprimento do pêndulo, certo? De ele. Se a gente pega um comprimento grande, certo? Um pêndulo muito grande, este comprimento é grande e o período vai ser grande. Então ele demora um tempo grande em ir e voltar. Ele vai e volta e demora muito tempo. Um pêndulo grande. Agora, se a gente tem um pêndulo curtinho, pequeno, o período é pequeno, então ele demora pouco, ele vai e volta rapidamente, certo? Aqui é interessante notar que o período do pêndulo não depende da massa que você coloca no final dele, né? Não depende da massa que você coloca para oscilar. Você pode colocar 1 kg com um comprimento, ou pode colocar 10 kg com o mesmo comprimento. Se você solta 1 kg e 10 kg, eles vão ir e voltar no mesmo tempo. Não depende da massa, né? Certo? Isso é uma característica da aceleração da gravidade, né? Que ela atua de forma, acelera os corpos da mesma maneira, independente da massa, do formato e do volume, né? Certo? Então a força da gravidade vai levar a massa de 1 kg e a massa de 10 kg, se a gente solta da mesma forma, eles vão e voltam no mesmo tempo, se eles têm o mesmo comprimento do pêndulo, sabe? Então não depende da massa. Isso é uma coisa muito interessante deste ponto, certo? Então, essa aqui vai ser a maneira que a gente vai conseguir medir intervalos de tempo. É o nosso protótipo de relógio e a gente sabe, dado o comprimento do pêndulo, sabemos quanto tempo ele demora. Então a gente sabe, se a gente mede quantas oscilações aconteceram, certo, para um evento,
a gente sabe quantos períodos passaram, então a gente sabe quanto tempo demorou esse evento, certo? O que estou falando é uma primeira aproximação, né, para um pêndulo pequeno, uma massa pequena, sujeita a uma curva. E quando a gente desloca ele, pequenas oscilações, né? Se a gente desloca ele oscilações grandes, isso aqui não é mais válido, né? O seno de θ desta parte aqui não vai ser próximo de θ, então a força não vai ser m de θ. Então isso aqui só é somente válido desde que a gente desloque o pêndulo de pequenos ângulos, certo? Também uma aproximação que a gente está supondo aqui é que não existe ar no movimento do pêndulo, ou seja, não existe atrito, não existe desgaste de outras forças. As únicas forças são a força da gravidade e a tensão. Na prática, a gente sabe que existe além dessas duas forças a força do ar, do atrito do ar, certo? Que vai começar a frear o movimento, certo? E então essa força de atrito vai gerar um amortecimento nas oscilações. Mas se a gente consegue desprezar os efeitos do ar, essas oscilações vão se manter por sempre, certo? Indo e voltando. Devido ao atrito, a gente vai perder energia mecânica e esse pêndulo em algum ponto vai terminar parando, ok? Bem, então essas aqui são as equações principais do pêndulo simples, certo? E eu vou aproveitar esta discussão para falar para vocês sobre as equações gerais das oscilações, ok? Então, todas as oscilações, né, têm uma equação do movimento. O oscilador harmônico tem uma equação do movimento, o pêndulo tem uma equação do movimento e qualquer sistema que oscile, que realize oscilações, vai ter uma equação de movimento, mas todas são a mesma, ou equivalentes, digamos. Todas as equações das oscilações vão ter este formato. É a derivada de uma função que muda no tempo, melhor dito, a segunda derivada dessa função, é igual a menos certa constante, w ao quadrado, vezes a própria função. Certo? Essa aqui é a solução, é a equação de todas as oscilações. E esta equação tem esta solução. A solução vai ser que a função que muda no tempo, né, vai ter certo valor máximo e vai ser o seno de Wt mais φ, para que quando a gente derive duas vezes essa função, ela nos dê a mesma função, mas com um sinal menos e um w quadrado aqui fora. Ok? Então, esta aqui é a equação geral das oscilações. E esta aqui é a solução geral, certo? Nos casos específicos que a gente está vendo, né, a gente tem o seguinte aqui. Neste caso específico aqui do oscilador harmônico, né, a gente tem um sistema massa-mola que oscila, né? E esse sistema vai oscilar assim, né? Certo? A posição horizontal x vai para frente e para trás. Então, neste caso, a função f de t vai ser x de t. A função f é o deslocamento horizontal, né? E a frequência aqui das oscilações, a gente viu, né, é raiz de k sobre m, certo? As oscilações são movimentos horizontais e a frequência desse sistema depende da elasticidade da massa e da massa desse bloco aqui, certo? Agora, neste outro sistema, o pêndulo simples, a gente acabou de ver, né, que agora a frequência, quem oscila no tempo é o ângulo, certo? Ele vai oscilar para um lado e para o outro. Então, nossa função que muda no tempo e que oscila vai ser o ângulo, que vai ser uma função do tempo, né?
E neste sistema, a gente tem a mesma equação de movimento. A segunda derivada do ângulo é menos w quadrado vezes o próprio ângulo. E este fator w quadrado vai ser a frequência, né? E a gente viu que da equação do pêndulo, a frequência é a raiz de g sobre L, né? A frequência é o fator que aparece aqui. Então, o pêndulo simples tem a mesma equação do movimento, só que neste caso F é o ângulo θ e a frequência W é a raiz de g sobre L, certo? Aqui a gente pode ter outras oscilações de um corpo imerso dentro de um fluido, certo? Este corpo, então, vai oscilar verticalmente, y, né? E aqui a gente não tem mola, não tem gravidade. Na verdade tem gravidade, sim. Mas aqui as oscilações são devido a forças de empuxo, devido a uma porção do líquido que está dentro, né? A força de empuxo e a gravidade se equilibram nesse ponto, mas se a gente tira o bloco desse equilíbrio, a força de empuxo aumenta, digamos, se a gente empurra ele para dentro, e a força de empuxo aumenta levando ele para cima. Então existe uma força restauradora do equilíbrio nesta situação, né? E a gente vai ter oscilações devido ao empuxo e à gravidade que se equilibram nesse ponto, mas fora dele elas geram forças restitutivas. Então aqui a função que oscila no tempo são deslocamentos verticais, né? Y vai mudar no tempo. E neste caso a frequência das oscilações vai ser raiz da área deste bloco aqui, a área que está imersa aqui embaixo, vezes a gravidade, vezes a densidade do líquido, dividido pela massa, certo? Então estes três exemplos são exemplos de oscilações, mas todos eles têm a mesma equação do movimento e a mesma solução. A única coisa que muda é qual é a variável que oscila. É o x, é o θ ou é o y, né? E também muda quem é a frequência natural do sistema. A frequência natural do sistema depende das características intrínsecas do sistema. A elasticidade da massa aqui, né? No pêndulo seria o comprimento do pêndulo e a aceleração da gravidade. E neste caso seria a densidade do líquido, a área da superfície aqui embaixo, né, da tampa, e a massa desse bloco, certo? Mas todos estes exemplos têm a mesma equação de movimento e a mesma solução, e por isso que todos eles geram oscilações, certo? Em x, em θ ou em y. Ok? Bem, então agora sim vamos fazer o primeiro exercício de oscilações num pêndulo. Bem, nesta questão nós temos que num planeta, né, se constrói um pêndulo simples com uma massa de 1,25 kg, né? É a massa desta bolinha aqui. E o comprimento é 185 centímetros, ou seja, 1,85 metros, certo? Este pêndulo vai ser liberado, certo? A partir do repouso, digamos aqui, velocidade zero. E ele leva 1,42 segundos em oscilar um ângulo de 12,5 graus e então volta a ter velocidade igual a zero, que é esse ponto aqui, certo? Então ele começa aqui, percorre este ângulo e volta a ter velocidade zero. Então esse ângulo é o dobro do ângulo máximo das oscilações, né? E a gente tem que então este ângulo que está aparecendo no desenho aqui, esse θ todo, é o ângulo de 12,5 graus que eles falam. E se diz que o tempo que ele demora em fazer isto é 1,42 segundos. O tempo em fazer isto aqui é um tempo de meia oscilação, certo? Uma oscilação completa seria um vai e volta.
o tempo dele vai é simplesmente a metade de uma oscilação, então vai ser a metade do período do tempo completo, de vai e volta. Então, aqui a gente tem que o tempo sobre 2, melhor dito, o período, a metade do período vai ser esse tempo dele ir, e esse aqui vai ser 1,42 segundos dos dados da questão. Então a gente tem o comprimento, a massa e o período do pêndulo a partir daqui, né? Certo? E daqui então a gente tem das equações que a gente acabou de ver, né? A frequência é W é raiz de G sobre L, né? E o período é 2π sobre W, né? Ou seja, o período vai ser 2π raiz de L sobre G, certo? Então a gente tem o período daqui, né? Temos o comprimento e daí a gente pode encontrar G. Só que o ponto importante desta questão é que este G não é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Este G não é a aceleração da gravidade na Terra. O valor da aceleração da gravidade é 9,81 aqui na Terra, porque o raio Terra tem certo valor, a massa da Terra tem certo valor, e isso determina como que caem os corpos perto da superfície da Terra. Isso determina, então, a aceleração da gravidade aqui na Terra. Mas aqui se diz que a gente está num outro planeta, né? O planeta Newtônia, né? Então, neste outro planeta, a gente vai ter outra aceleração da gravidade, certo? Que estou chamando de G de P, a aceleração da gravidade do planeta. Isso que vai aparecer aqui, então. A aceleração da gravidade do planeta. E com o período e o comprimento do pêndulo, o tempo que ele demora e o comprimento dele, a gente pode obter o valor da aceleração da gravidade nesse planeta, certo? G de P. E isso vai nos dar uma informação acerca desse planeta, quão massivo ele é, né? Se ele é muito massivo, a aceleração da gravidade é maior, e se ele é pequeno, é compacto, também a aceleração da gravidade vai ser maior. Então a aceleração da gravidade nesse planeta depende da massa desse planeta e do raio desse planeta, certo? Só que na questão nos diz que a circunferência de Newtônia mede 51.400 km, ou seja, 2π vezes o raio de Newtônia, do raio do planeta, é 51.400 km, e se pede a massa dele, né? Certo? Então a gente sabe que um corpo aqui, quando a gente coloca uma massinha m perto da superfície do planeta, ele vai ter uma força de gravidade, né? Que a gente viu da lei universal de Newton, da atração gravitacional, vai ser mg, onde esse g é a aceleração da gravidade do planeta, certo? Então, a aceleração da gravidade, né, no planeta, a aceleração da gravidade nesse planeta é g de p, e que vai ser a constante, a gravitação universal G, né, a constante de Newton, vezes a massa desse planeta, dividido pelo raio do planeta, certo? Ao quadrado, que é o raio do planeta ao quadrado. Então, dada a massa e dado o raio, a gente conhece a aceleração. Mas, neste caso, a gente tem a aceleração da gravidade e se nos está pedindo a massa do planeta. Então, tendo a aceleração da gravidade, né, do experimento com o pêndulo, a gente tira a aceleração da gravidade. Tendo este valor, então, a gente conhece a constante de gravitação universal, e conhecemos o raio porque conhecemos a circunferência do planeta. Então, a gente pode conseguir encontrar a massa. Bem, então, desta análise com o pêndulo, né, das oscilações do pêndulo na superfície desse planeta, a gente pode inferir o valor da aceleração da gravidade neste planeta, certo? Então, resolvendo aqui, isolando o valor da aceleração da gravidade,
a gente vai ter que a aceleração da gravidade é 4π ao quadrado vezes L sobre o período ao quadrado, certo? Mas isto tem que ser igual a G vezes a massa do planeta sobre o raio do planeta ao quadrado, certo? Então, igualando a aceleração da gravidade do pêndulo com a aceleração da gravidade que a gente espera da teoria de Newton, né? Da gravitação universal de Newton, a gente vai ter que G vezes a massa do planeta sobre o raio do planeta ao quadrado tem que ser igual a 4π ao quadrado vezes L sobre o período do pêndulo. Então, a massa do planeta pode ser obtida aqui, 4π ao quadrado, L vezes o raio do planeta ao quadrado, sobre G, o período ao quadrado do planeta. A gente tem todas as informações, temos o comprimento do pêndulo, né? É 1,85 metros. O raio do planeta a gente pode inferir da circunferência, vai ser 51.400 km dividido por 2π, colocando isso em metros e colocando aqui. E o período também, a gente conhece aqui, a metade do período é 1,42, o período vai ser 2,84 segundos, e a constante da gravitação universal é G, é 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton por metros ao quadrado dividido por quilos ao quadrado. Considerando tudo no sistema internacional, comprimentos em metros, tempos em segundos, massas em quilos, né? A gente vai ter que a massa do planeta vai ser 9,08 vezes 10 a 24 quilos, certo? Então, esse aqui vai ser o resultado desta questão. Esta questão é interessante porque ela junta nosso conhecimento de gravitação que a gente viu, né, com a parte de oscilações de um pêndulo, né? Então, é desta maneira que a gente consegue medir a massa de um planeta, a massa da Terra, por exemplo. A gente mede o tempo de oscilações de um pêndulo, o comprimento dele. Com isso a gente obtém o valor da aceleração da gravidade. E conhecendo o raio da Terra, né, a gente pode inferir o valor da massa, né? Se a gente tem o raio da Terra, a gente pode calcular a massa, pesar a massa, né? O raio da Terra foi medido desde os gregos antigos, né? Desde Eratóstenes. Então, assim que a gente calcula a massa de um planeta, certo? Bem, então essa seria esta primeira questão aqui.